Todo dia 1º de maio, boa parte do mundo relembra duas coisas: o Dia do Trabalhador e a morte de Ayrton Senna. Em 2024, 30 anos se passaram desde que no Grande Prêmio de San Marino uma tragédia abalou o mundo do automobilismo e principalmente o Brasil inteiro. Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1, sofreu um acidente fatal na curva Tamburello no circuito de Imola, na Itália. Sua morte, aos 34 anos, deixou um vazio imenso no coração de milhões de fãs. Uma morte trágica e repentina sempre nos impacta e quase sempre de maneira negativa. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que podemos aprender com a morte de Ayrton Senna e como podemos usar exemplos da vida dele para nosso crescimento pessoal e espiritual. Vamos também orar por você, que talvez tenha perdido um ente querido ou uma pessoa próxima, ou até mesmo você que não perdeu ninguém, mas que necessita de inspiração e motivação para continuar firme e vencer na vida. Por isso, encorajo você a ficar conosco até o final e aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens de fé para a sua vida. A partida de uma pessoa querida, como foi o caso de Ayrton Senna para o Brasil, é sempre um choque, ainda mais quando os eventos que levaram a isso são mais trágicos ainda. Vamos brevemente relembrar o que aconteceu naquele final de semana trágico para o esporte mundial. Primeiro, na sexta-feira, dia 29 de abril, o então novato Rubens Barrichello teve um acidente assustador com sua Jordan nos treinos livres para o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Mesmo com a gravidade do acidente, Barrichello sofreu apenas uma fratura no nariz. Mesmo assim, foi impedido pela equipe médica de participar da corrida. Ayrton Senna inclusive o visitou no hospital para garantir que ele estava bem. No sábado, durante o treino de classificação para a corrida, outro piloto, o austríaco Roland Ratzenberger, bateu na curva Villeneuve, depois da asa dianteira do seu carro se soltar inesperadamente. Ele morreu pouco depois. Ayrton Senna viu a batida através do monitor de TV em sua garagem e, imediatamente chocado com o que viu, se negou a continuar os treinos de sábado. Houve muita discussão sobre se o evento deveria ocorrer ou ser interrompido. Mesmo assim, os carros alinharam no grid para a corrida de domingo. Há imagens disponíveis na internet de Ayrton Senna já sentado em seu carro antes do início da corrida, com um olhar pensativo. Logo na largada, outro acidente ocorreu, provocando a entrada do carro de segurança na pista. O carro do piloto J.J. Leto ficou parado no meio da pista e o piloto português Pedro Lamy, sem vê-lo, atingiu em cheio a traseira do carro da Benetton, fazendo com que os pedaços dos dois carros voassem para fora da pista e ferissem alguns espectadores nas arquibancadas. Mesmo assim, a corrida continuou. Ayrton Senna liderava, com Michael Schumacher em segundo. Após limparem a pista dos destroços da primeira batida, na volta 5, o carro de segurança voltou para os boxes e a corrida continuou em velocidade total, ainda com Ayrton Senna em primeiro e Schumacher em segundo. Na volta de número 7, Ayrton Senna entra na curva Tamburello a mais de 300 km por hora, mas seu carro vai em linha reta, batendo de frente com o muro de proteção. O carro de Senna para na beira da pista com o piloto já imóvel. Após a chegada do socorro e a aplicação dos primeiros socorros, Ayrton Senna foi levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde foi declarada sua morte algumas horas depois. Foi, de fato, o final de semana mais trágico da história do esporte, e extremamente impactante para todos nós, até quem não era fã do esporte ou de Ayrton. A comoção foi nacional, a ponto de as ruas ficarem lotadas por onde o corpo do tricampeão passava. Ayrton Senna foi sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, e na sua lápide está uma referência bíblica da passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 38, onde diz: "Nada pode me separar do amor de Deus." A morte, por natureza, é inesperada. Frequentemente nos pega desprevenidos, interrompendo sonhos e planos. Nestes momentos de dor e tristeza, é natural buscarmos consolo e esperança. A fé nos oferece amparo e conforto diante da perda. A Bíblia, repleta de ensinamentos preciosos, traz palavras de ânimo e esperança para aqueles que perderam alguém. Mas o que podemos aprender com a morte e com a vida de Ayrton Senna? Ayrton Senna é considerado até hoje um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, e era conhecido
pela sua disciplina, determinação e fé. Em uma de suas principais vitórias, no Grande Prêmio do Brasil de 1991, em que teve que dar as últimas 7 voltas da corrida usando apenas a 6ª marcha, ele declarou em entrevista após a corrida que durante as últimas 3 voltas iria vencer porque Deus iria dar a vitória a ele, e que foi isso que aconteceu. Deus havia dado a ele aquela vitória. Em outra entrevista, ele também afirma que sempre orou antes de entrar no carro e que havia se aproximado mais de Deus nos últimos tempos e que tinha paz, mesmo nos momentos de dificuldades. E sobre a morte, Senna disse: "O dia que chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui 50 anos. A única coisa certa é que ela vai chegar." Isso mostra a determinação e a tranquilidade que ele tinha, tanto na hora de competir, quanto na hora de refletir sobre a morte e sobre Deus. A crença de que a morte não é o fim, mas sim a passagem para a vida eterna ao lado de Deus, traz uma perspectiva diferente para os momentos de perda. A saudade e a dor do momento não desaparecem, mas a esperança de uma eternidade com Deus traz alívio e força para seguir adiante. Ayrton Senna foi um vencedor, tanto que no momento do trágico acidente, mesmo com um carro extremamente inferior ao do seu adversário, ele estava em primeiro lugar na corrida. Mas o verdadeiro vencedor não é aquele que vence apenas as lutas terrenas, mas vence a corrida da fé. Deus, através do apóstolo Paulo, nos fala justamente isso no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, na versão da Nova Linguagem de hoje. "Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda." E no último livro da Bíblia, o próprio Senhor Jesus ainda enfatiza o que acontecerá com quem vencer a corrida da fé. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículos 21 e 22, nas próprias palavras de Jesus. "Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Assim como Senna, todos nós enfrentaremos a morte em algum momento, seja a nossa própria morte ou a morte de um ente querido. Ayrton Senna se eternizou no automobilismo e na memória das pessoas, e devemos usar sua história para inspirar a todos nós e agir a nossa fé em Deus para ter esperança para enfrentar os desafios da vida, inclusive a morte. E o que fazer para superar a perda de alguém que amamos muito, principalmente quando essa perda vem de uma forma repentina e inesperada? Talvez, neste exato momento, você esteja sofrendo pela perda de um filho ou de uma filha, de um irmão, de um pai, de uma mãe, ou até mesmo um amigo muito próximo. E não importa como essa perda se deu, seja por uma doença, por um acidente, ou até mesmo por causa de uma violência cometida contra essa pessoa. A fé em Deus nos dá força para atravessar esse momento delicado e nos traz esperança, não apenas da salvação, como do conforto do Espírito Santo, que nos dá a paz que excede todo o entendimento. A história de Davi é um exemplo disso. A Bíblia diz que o filho dele, uma criança, adoeceu gravemente. Davi então passou a orar, jejuar e passar noites prostrado, pedindo a Deus que curasse seu filho. Os seus conselheiros o chamavam para comer e Davi se negava e não queria nem mesmo conversar com ninguém. E continuava orando e jejuando pela cura. Assim foi por 7 dias. Mesmo assim, a criança morreu. Veja como Davi reagiu a esta terrível perda no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 19 a 23. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: "É morta a criança?" Eles responderam: "Morreu." Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: "Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão." Respondeu ele: "Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia:
Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Veja que Davi tinha uma certeza. O seu filho não podia mais voltar para ele, mas um dia ele encontraria seu filho novamente. É essa certeza que devemos ter quando uma pessoa de Deus parte repentinamente. É essa certeza também que nos faz saber que Deus é soberano e que Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, meu amigo e minha amiga, saiba que Deus, através da nossa fé no Senhor Jesus, pode nos dar o conforto e paz em meio à perda. É Ele também que nos dá a salvação para que possamos encontrar aqueles que já foram salvos. Por isso, quero orar por você agora, que perdeu alguém e talvez não consegue mais viver uma vida normal. E quero orar também para você que precisa de forças para seguir em frente, mesmo que não tenha perdido alguém, mas que se encontra desanimado pelos problemas que enfrenta. Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente. Então creia que Jesus está aí agora onde você está. Por isso, se você não estiver exercendo alguma atividade que necessite de atenção visual, feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para orar por esta pessoa que está passando por momentos difíceis devido à perda de uma pessoa querida. Oramos por essa pessoa que perdeu um filho ou uma filha, alguém que perdeu o pai ou a mãe, ou até mesmo alguém que teve um familiar vítima de uma violência. Pai, nós te pedimos, visita agora, aonde quer que ela esteja, essa pessoa que está sofrendo a dor da perda e do luto. Traz a certeza de que o Senhor pode trazer a paz que excede todo entendimento. Coloque o teu espírito dentro e ao redor dessa pessoa e dê o consolo que ninguém ou nenhuma palavra pode dar. Renove as forças e o espírito dela, que ela possa seguir em frente em direção à tua salvação em nome de Jesus. Pai, oramos também por essa pessoa que não perdeu ninguém, mas está sofrendo a dor da falta de motivação e razão para vencer. Dê a ela a tua força, uma força que fará com que ela seja levantada dessa situação e seja guiada pelo teu Espírito para a vitória na corrida da fé. Pai, o Senhor disse que passará o céu e a terra, porém as tuas palavras não passarão. Por isso, Pai, cumpra a tua promessa que diz que o Senhor jamais nos deixaria, que nos fortaleceria e nos ajudaria nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Neste momento, entregamos todos os fardos do sofrimento, da dor, da derrota e da perda. O Senhor prometeu nos aliviar se viéssemos até Ti. Então traz esse alívio a todos que estão ouvindo e orando conosco agora. É o que te pedimos e te agradecemos, na certeza pela fé de que o Senhor já nos ouviu e já nos atendeu. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz e a força de Deus. E se você orou conosco agora, escreva amém nos comentários. Tenha certeza de que Deus está com você aí agora e que a partir de hoje a paz e a força estarão com você onde quer que você for. Se essa mensagem te ajudou e tocou a sua vida, envie para alguém que precisa, para que essa pessoa também receba a força e a paz de Deus. E não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, para que você continue recebendo mensagens de fé. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.